Não vai ter revolução, não vai ter movimentos, né, contrários. A gente sabe que não adianta bater de frente com ninguém. O movimento será inteligente, com sabedoria. Aqueles que detêm o conhecimento, o grupo que está em parceria, sabe que existe um outro grupo, que você citou, Anunnakis e Gigis. Coloca na tela essa imagem aí para você, para mostrar para o pessoal. E esse grupo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Esse grupo detém toda a informação, toda a hegemonia de poder sobre a Terra. Eles estão aqui há muito tempo, os Anunnaki. Manipularam geneticamente o ser humano. Pesquisem sobre eles. Eles ainda estão aqui na Terra. Eles estão por trás de todos os governos, todos os sistemas. E muitas religiões eles se infiltraram também para justamente... Onde eles ficam, Rafa? Só para o pessoal entender. Eles não conseguem sobreviver na superfície, respirando oxigênio. Eles vivem em bases subterrâneas, adaptadas às condições que eles precisam para sobreviver. E aí que nós vamos chegar no ponto, daqui a pouco, sobre a queda do GO. Por que vai ocorrer essa queda, né? Esse aqui, simbolicamente, seria a aparência dos Igigis, né? Não que seja exatamente assim, mas é uma escultura do passado que remonta a essa possível aparência Igigi, que eram trabalhadores dos Anunnaki. Esse grupo, conhecido como Igigis, eles serviam a esses Anunnaki. E eles depois se rebelaram, né? O proletariado, os trabalhadores, se rebelaram e criaram né, o partido político deles de poder, de controle. Está até hoje aí, os vermelhinhos. Então, em contrapartida, existem outros grupos e facções, de forma que nós temos hoje, basicamente, 4 setores que controlam a Terra. E são raças, são grupos que estão por trás dos governos. Existem referências a eles em esculturas do passado, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, gente, não é brincadeira. Isso realmente existe. Foram encontrados essas referências, né? Esses achados arqueológicos, essas esculturas, desses antigos visitantes que aqui chegaram e estão aqui até hoje, esses caras. Em todas as civilizações nós vamos encontrar a presença deles. São os astronautas, Rafa? Sim, que o pessoal chama, né? Os antigos Sim. astronautas e tudo mais. Engraçado que a NASA, né, utiliza essa mesma configuração para os seus astronautas. E é claro que vão justificar como a ida à Lua, aquela baboseira toda, né? Mas a roupa é... Exatamente. E assim, é impressionante, chega a ser escrachado, né? As referências de antigos povos com essas esculturas, apresentando o quê? Se na época nem existia agência espacial, não existia essas tecnologias, essas roupas, né? Então, de onde vieram esses caras, né? Essa é outra pergunta interessante. Agora, eu quero mostrar para vocês algo para vocês pesquisarem depois sobre esses 4 símbolos, tá? Isso tem até em algumas igrejas católicas, chamado de tetramorfo. O anjo, o leão, a águia e o touro. Ocorreu um sincretismo nas religiões associando esses 4 símbolos aos 4 evangelhos, mas não tem nada a ver, tá, uma coisa com a outra. Esse tetramorfo, essa simbologia, diz respeito aos 4 grupos Anunnaki que controlam a Terra. As 4 facções de poder, que estão separadas hoje e que têm a sua demarcação territorial. Aqui outra representação deles, né, antiga. Seriam o que nós chamamos de principados, Rafael? Tem a ver. Tem a Tem a ver. ver. Aqui numa escultura lá da antiga Mesopotâmia, né, da antiga Suméria, você pode ver que deixaram o touro, o leão e a águia e tiraram aqui um símbolo que existia aqui. Quem que estava aqui, né? Foi destruído. Removeram aqui por algum tipo de interesse. E no centro, uma figura alada, no controle de tudo, né? Uhum.
Aqui mais uma representação. E esse símbolo é o que foi removido, que muitos chamam de dragão, né? Na China imperial, por exemplo, e faz referência a quem? Ou peixe, enfim, outros símbolos, né? Faz referência a um Anunnaki chamado Enki, o deus das águas, né? Ele que tem relação com toda essa simbologia ligado às águas, ao peixe, ao dragão. Ele foi responsável por toda a manipulação genética e criação da raça humana no passado, junto com a sua irmã Ninhursag. E ele é um dos que está no poder hoje na Terra. E a facção dele, do Enki, está totalmente relacionada a esse movimento geopolítico que nós percebemos ligado ao que nós podemos chamar hoje o que mais se aproxima do bem, né? Dos valores e princípios conservadores. Patriotismo. Exatamente. O Enki, como um deus do passado, ele sempre preservou a humanidade, a família. Ele sempre quis ajudar suas criaturas, vamos dizer assim, né? Ele que é o Então, Javé, ou Rafael? Não, Não, né? não. Nós vamos chegar lá. Então, só para entender que o Enki sempre teve uma postura, dentro dessas 4 facções, uma postura sempre de colaborar e de preservar e proteger a humanidade, apesar de ser um Anunnaki, né? Porque o Enki, ele várias vezes teve uma interação e um contato, inclusive uma parceria em diversos momentos, com as 49 raças. Por isso que ele é diferente. Por isso que ele tem uma visão diferente, né? Ele também está preso aqui, né, Rafa? Sim, ele continua na Terra. Ele é responsável por todos esses movimentos geopolíticos que a gente pode entender hoje nesse segmento mais conservador, né? Uhum. Então, vamos lá. O touro, representação do Enlil, tá? Que também é outra facção que sempre esteve em confronto com o seu irmão, o Enki. Se a gente pega hoje Rússia, alguns países da Europa, quando a gente vê sempre movimentos bélicos, né? Armamentícios, guerras, sempre está o Enlil por trás. Com certeza sempre tem mão desse cara aqui, com a simbologia do touro, mercado financeiro, enfim, em várias associações a esse sistema do Enlil, que é uma das formas que eles tiveram de ter o controle sobre a humanidade. Então o Enki fica de um lado com uma certa influência e o Enlil ficava sempre do outro lado com outra influência, né? Aqui mais uma representação dele. Só para fazer um recorte aí, pessoal, isso que o Rafa está falando aí estão explícitos nas tábuas sumérias, nas tábuas cuneiformes, tá? Isso é muito bem explicado lá, tranquilamente. Exatamente. Só para o pessoal entender, porque a gente vai chegar na queda do GO, então precisa ficar claro essas 4 Sim. facções. Não, eu digo isso porque, Rafa, muitas pessoas confundem aquela questão do Gênesis com a origem original, né, que está na Suméria. Sim, sim. Então, quando você for ver aqui na Bíblia, muitas vezes algumas coisas se referindo a Deus, não é Deus criador, tá? Muitas vezes é Enki e Enlil, disputando ali uma... Vamos lá. Exatamente. Temos a Inanna, que é uma das Anunnaki, irmã, que trabalhava junto com Enki em alguns momentos, em parceria, às vezes com Enlil. E a influência da Inanna sempre esteve muito presente nas nações que nós vamos encontrar a simbologia da águia. Estados Unidos e outras nações. Algumas simbologias que a gente percebe aí a presença dessa influência, né, do grupo dela. Aqui uma imagem antiga também, que pode ser associada a ela. Ishtar, a deusa Ishtar, que é a Inanna, né? E aqui Marduk, o leão, que está muito ligado ao Vaticano, alguns movimentos religiosos. Para a gente entender melhor
esses segmentos, o que aconteceu? Estes Anunnaki sempre competiam entre eles, tentavam ter o seu poder na Terra e às vezes tinham acordos, né, entre eles. E esses acordos muitas vezes foram, ou melhor, não foram, né, cumpridos por parte de alguns. Por isso que aconteciam certos movimentos bélicos, de conquista, de mudança de território e tudo mais. E o objetivo deles aqui sempre foi para explorar os recursos minerais da Terra, principalmente o ouro. Por quê, gente? Porque eles encontraram a fórmula do prolongamento da vida. Eles não morrem, esses caras. Eles têm um conhecimento de permanecer eternamente vivos. Por isso que eles têm tanto poder. Porque eles continuam vivos, os seus impérios, reinados e nações e governos continuam sempre, apesar de alguns impérios deles terem caído, né? Eles vão sempre renovando os seus reinados e impérios na modernidade. Então o Império Romano caiu, mas surgiu outro império depois. Dinastias caíram, mas depois surgiram outros reinos, outras nações de poder. E o mundo continua da mesma forma. Eles só vão se adaptando, se atualizando conforme a demanda. Mantendo o quê? A necessidade da sobrevivência, porque eles encontraram aqui os recursos que mantinham eles vivos. O conhecimento e a tecnologia que eles conseguiram manipular com os recursos da Terra, eles não morrem mais. E não morrendo, eles têm o poder total sobre aqueles que morrem. Esse é o ponto. Então, aqueles que morrem são os trabalhadores, a engrenagem do sistema deles para que eles possam sobreviver. É uma mineração ainda. Nós estamos minerando para eles, deixando o sistema deles em funcionamento. Então eles estão, de certa forma, dependendo também da humanidade dos escravos para estarem aqui. E o que aconteceu? Depois de um certo período, ocorreram diversas intervenções, né, por parte daqueles que estão realmente no céu e vêm à Terra em auxílio à humanidade, para tentar amenizar um pouco essa relação entre a humanidade, os humanos, e esses Anunnaki e Igigis. Então sempre ocorreu esse conflito, sempre ocorreu essa agenda, essas adaptações, né, do sistema deles, principalmente depois do Grande Dilúvio, que vem aí de 13 mil e poucos anos até agora, nesse sistema atual, porque do dilúvio para cá foi um grande reset que aconteceu na época, né? E já existiam outros sistemas de poder desses grupos no passado, com outras humanidades. E o grande dilúvio nada mais foi do que uma tentativa de resetar mesmo, de dizimar a humanidade o máximo que eles podiam para que eles tivessem um controle maior. Exatamente o que eles estão querendo fazer hoje. Novamente, né? Com outros meios aí. Então, naquele período lá atrás, em outros também, o Enki sempre interferiu para proteger, para de certa forma não deixar o pior acontecer. E o Enlil e outros não estavam muito afim de colaborar, não. Para eles não faz diferença se os escravos vão continuar aqui ou não, porque para eles tudo se renova, as pessoas estão sempre nascendo, sempre vai ter ser humano para trabalhar como escravo para eles. E é isso que está acontecendo até hoje. E a agenda continua. E as intervenções continuam dos mensageiros de Deus na Terra. E mais uma vez estamos aqui diante desse teatro, desse cenário geopolítico mundial, e o parquinho está pegando fogo, e nós estamos aqui mais uma vez assistindo esse show de horrores, né? Sem fazer nada. Aqueles que tentam fazer alguma coisa, enfrentando o sistema, são calados, são impedidos, né? Silenciados. Agora, Dáquila, nesse trabalho diferenciado, ele está tentando fazer algo diferente. Diferente. Com estratégia, com sabedoria, para que a gente possa, de fato, trazer uma mudança significativa para o mundo. E vocês já estão percebendo quais são essas estratégias e os caminhos. Se vocês acompanham o que o Sandro fala,
que nós estamos passando em Dáquila, vocês estão percebendo já. Por que que vai acontecer de fato uma grande mudança? E por que que esses Anunnaki e esses Igigis estão tão preocupados, como o Sandro disse, em cair atirando, né? Porque eles já perderam a guerra, estão atirando durante a queda deles, para atingir o maior número de inimigos, né? Ou melhor, daqueles que eles acham que são inimigos, mas eles estão realmente querendo causar um estrago final para que eles sejam derrotados de uma forma que eles saiam honrados da derrota, né?